Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal Adriana Bertanha, que sou eu, a esse projeto maravilhoso aqui conduzido pela luz, pela espiritualidade, o Resgatando Vozes. Então, todos sejam aqui muito bem-vindos. Nós vamos trazer um convidado que, para mim, é um presente e que eu tenho a honra de hoje estar trazendo essa voz, resgatando essa voz, que é muito importante para quem procura o conteúdo no YouTube e nós que fazemos um conteúdo de uma qualidade e trazer um pouco mais de consciência, né, para a vida, porque realmente o nosso tempo ele está muito escasso. Então, por que não a gente aproveitar cada vez mais e a gente consumir conteúdos que nos agregam? Então, hoje eu tenho esse compromisso com você aqui no Resgatando Vozes, trazendo a presença de nada mais, nada menos que Diego Molina. Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nesse projeto que você está aqui edificando, trazendo a sua voz. E hoje eu gostaria muito que você fizesse essa parte especial para que a gente traga para esse público o que é para você falar sobre espiritualidade, você que é um homem. Gente, e ele realmente traz isso no coração, ele é responsável por todos esses equipamentos, ele é o produtor da DW e também proprietário, juntamente com a Egli Camolés, minha amiga querida. Então, eu honro o sistema de vocês aqui, viu? Sim. Porque vocês me auxiliaram a estar trazendo esse projeto da luz, manifestando, trazendo a matéria aqui no YouTube. Então, sou muito grata. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E traz pra gente qual é a sua individualidade com relação à espiritualidade, como que ela se move na sua vida? Sim, para mim, primeiramente, queria te agradecer, porque é um prazer enorme estar aqui com você, justamente para falar de um assunto tão gostoso. É um projeto que a gente vê tantos assuntos bonitos surgindo daqui, inspirando tantas pessoas. Então, para mim, é uma honra estar falando disso, né? Espiritualidade na minha vida sempre teve muito presente. Eu sou essa pessoa que eu tenho essa sensibilidade para energia, né? Eu até brinco que quando minha energia não bate com alguém, eu falo, eu tenho uma incompatibilidade de santo ali com a pessoa, mas de fato eu tenho essa percepção. E desde que eu conheci a Egli, isso aflorou muito na minha vida. Que né? maravilha. E me abriu muitas outras percepções e noção de coisas que eu não tinha. Né? Então, ela me trouxe muito conhecimento, né, em relação a isso, porque ela já estudava isso há um tempão, há anos, né? E dentro desse estudo, eu fui entendendo a importância da gente cuidar desse lado e que influencia em todas as áreas da nossa vida, né? E você vem de qual tipo de trabalho? O que você fez antes disso? Eu sempre fui uma pessoa ligada ao espiritismo. Eu não acredito que a vida termina e que é só isso. Eu acredito que a evolução continua, né? Então, eu acredito nos meus protetores, eu tenho a minha fé, entendeu? Nessa parte. E eu acredito que a orientação, quando é pro bem, quando a gente fala de religião, se ela tá caminhando pro bem, não importa a forma que ela chega até você, mas que faça sentido para você. E foi justamente nisso que eu entendi, que eu não precisava estar dentro de uma religião, por exemplo, seguindo alguma coisa, uma doutrina, para entender de espiritualidade. E foi aí que a minha cabeça abriu, entendeu? E eu tive várias provas disso que a gente precisa se atentar. E eu vou contar. Você vai contar, por isso que você está aqui hoje, porque a gente teve já essa aproximação com relação ao seu espaço de trabalho, que é muito importante, e eu afirmo aqui para o público que até o local aqui foi escolhido pela espiritualidade. Eu fui intuída a estar aqui. Eu tenho um vídeo com a Juliana Rosa, foi uma das primeiras gravações que eu fiz. Vocês podem até maratonar meus vídeos, e eu falo que esse espaço também foi me intuído para estar trazendo esse projeto, porque eu só sou um instrumento aqui. E hoje o Diego vai me auxiliar a trazer o quê? Porque mulher é muito fácil, né? Trazer sobre espiritualidade, você acessar o divino, você acessar com mais naturalidade as coisas mais leves, as coisas mais curiosas da vida, né? O desconhecido em si. A mulher, ela tem mais facilidade. Agora, e o homem?
O homem não, o homem ele tem realmente que se deparar com uma situação muitas vezes dolorosa para que ele acorde, vamos dizer assim, para que ele entre em contato com o seu eu superior, com o que realmente ele veio fazer aqui no mundo. Então, o Diego ele vai trazer isso para a gente. Diego, é muito importante a sua fala hoje para você mostrar para o público e trazer aqui como que você vem, né? Você vem de qual família, qual é a sua cultura, o tipo de trabalho que você exerceu até então, antes da espiritualidade, e me fala o que aconteceu depois da espiritualidade. Me traz um antes e um depois do Diego Molina. Tá, perfeito. Eu vim de uma família católica, né? Então, eu sempre... Meus pais muito devotos de Nossa Senhora Aparecida, né? E eu tinha isso como... assim, é um norte, é uma base que fortalece, mas eu sentia falta de uma identificação. Só que tem um período na vida que realmente o homem não olha para isso. Entende? Então a gente vai muito pro automático, em conquista, tá focado em outras coisas, entendeu? E a gente acaba deixando um lado muito importante para depois, entendeu? Então é muito ligado a essa conquista, a essa coisa de ter, de ser, entendeu? Então isso daí foi uma questão que eu dei muita atenção durante muito tempo na minha vida. Eu tive contato, por exemplo, com alguns lugares, né, que me traziam a espiritualidade, mas a identificação, de fato, ela parte de um nível de consciência. Exato. Então, eu acredito que, independente do lugar, você tem que entender e saber de fato o que você está buscando. Então, sabe o que eu sentia muita falta? Eu via muitas pessoas pedindo por coisas, né? E não agradecendo. Entendeu? Eu falo, ou usando a oração só para pedir, o mecanismo de pedir. Exatamente. Né? Então, ou só diante de uma dificuldade. É isso. Então, hoje, eu queria buscar, né, esse agradecimento e o entendimento. Porque a evolução é você passar por essas etapas e ir criando consciência, né? Exato. Então, a gente tem que buscar o quê? Pessoas mais evoluídas. Energias... Na verdade, você atrai as pessoas, né? Sim. Você sentiu essa diferença que você, de repente, você acabou descansando mais do que antes, que você corria atrás de fazer. Com certeza. Agora as coisas, elas evoluem de uma forma que você não precisa se sacrificar tanto. Isso para você é uma verdade? Com certeza. Eu vou te trazer até uma linha do tempo. Eu trabalhei muito tempo em TV, né? Então, comecei ali trabalhando numa TV que era de anúncio, né? E depois eu fui para entretenimento e aí caí no jornalismo. E durante essa minha trajetória, eu lidei com muitos assuntos bem pesados, né? Porque o jornalismo, Sim. Aqui no Brasil, e além de ter essa questão informativa, mas ele tem uma densa, carga e é uma energia muito pesada que eu tinha muita dificuldade em não me envolver com isso. Sim. Sabe? E entender que eu tinha que fazer aquele trabalho e assim, informar o público, né? Da forma que da minha arte e tudo mais, que eu trabalhava com computação gráfica, mas eu me envolvia com aquilo. De alguma forma, aquilo te trazia desconforto. Exatamente. Então, eu tive crise de ansiedade por conta disso e eu não sabia o porquê, sabe? Eu não conseguia entender e nem lidar com essa energia. Olha. Que não era minha. Entendeu? Então, assim, são coisas que estão acontecendo ali dentro do sistema que a gente vive. Sim. Mas não é, de fato, uma culpa minha. É que né? é inconsciente. Você tinha essa questão de fazer um trabalho, executar um trabalho que, ao mesmo tempo, te adoecia. Exato. E hoje você tem a consciência que foi por conta disso. Exato. Que você estava ali nadando contra a correnteza, né? Exato. Só que eu entendi também que tinha um propósito ali dentro. Porque eu precisava ganhar corpo. Porque eu sempre falei que o meu sonho era utilizar do meu conhecimento para impulsionar outros negócios. E desde que eu comecei a empreender, eu tenho esse desejo de utilizar o conhecimento que eu sou muito grato à TV, que me trouxe isso, para dar voz e para dar vida a outros projetos. Igual exatamente, é o dom da palavra que a gente tem. E a gente está expandindo isso de outras formas, como podcast, como através de cursos, lives, né? E a gente vai trabalhando nisso. E aí você começou a ver
olhar de fato para suas dores. A partir do momento que você teve essa ansiedade, a falta do sono, Exato. ou mesmo não se alimentar, ou às vezes se alimentar de forma excessiva, ou não ter os horários, porque vocês têm um pouco disso, né? Sim, com certeza. É um horário, é uma rotina muito, muito corrida, é muito bagunçado, só que começou a esbarrar em uma parte totalmente influente no meu dia a dia, que foi no meu relacionamento. Ai, então Entendeu? traz aqui pra gente, como é que isso bateu pra você? Então, a gente vem repetindo ciclos, né? Familiares. Então, a gente tem muita crença, né? Que isso daí acompanha a gente, porque os nossos pais também estão em um processo de evolução. Sim. Então, cabe a gente também a entender esse momento deles, entender que eles estão fazendo o melhor ali pela gente, mas as coisas vão mudando, né? Então, às vezes, você repete ciclos e tem crenças limitantes que te levam a cometer erros, entendeu? E eu cometi alguns desses erros, né? E começou a refletir dentro do meu relacionamento. Até chegar um ponto que a gente sentou um de frente pro outro e falou, a partir daqui, ou a gente... É como se você se despir mesmo na frente de alguém. Sim. Pra pessoa te conhecer verdadeiramente como você é, entendeu? E a gente teve essa conversa bem difícil, entendeu? Principalmente pra mim, a Egli é uma pessoa que ela tem uma percepção e uma facilidade pra lidar com isso. É o feminino, lembra que eu comecei falando? Agora, vocês têm essa habilidade de você fazer, executar, trabalhar numa boa. Agora, na hora de falar do sentimento, você se trazer pra vulnerabilidade, que é o que você tá dizendo, que você ficou despido diante do seu feminino, que é o amor da sua vida. E isso que dói. Traz pra cá, pro nosso projeto, por que o homem, ele precisa chegar nessa dor para que ele possa se abrir? Pra mim, foi um renascimento. Entendeu? Então, não foi fácil. Dói. Entendeu? Você tem que compartilhar de coisas que você não gostaria. Entendeu? Você tem que mostrar um lado teu que você não gostaria, mas que após você tomar essa atitude, você cria uma consciência que você não precisa mais viver aquilo. Exato. Entende? Porque não tem mais o peso que você leva nas costas. Entendeu? Sozinho. Porque muitas vezes o homem, ele traz isso, de levar o peso sozinho. E aí, onde tá o erro, Dri? A gente carregar isso daí. A armadura, né, que foi colocada em vocês. Exatamente, a gente carrega achando que a gente tem que levar isso pro resto da vida. Sim. E não é dessa forma, entendeu? Então, só que eu também só tive essa consciência porque eu vi que eu tava perdendo o amor da minha vida. Então, eu falei, cara, se não for agora, não vai ser mais. Entendeu? Então, eu preciso ser verdadeiro comigo. Antes de ser verdadeiro com ela, eu preciso ser verdadeiro comigo. Essa entendeu? É a ponte. E foi justamente esse o ponto de start que eu entendi. Porque eu era essa pessoa que gostava de ser a pessoa que agrada todo mundo e ser bem visto por todo mundo. E a gente não consegue ser assim. Não, na verdade, esse é um ciclo de ilusão que também vem dos padrões repetitivos da nossa ancestralidade, enfim. Exatamente. Que é o que você está trazendo. Exatamente. Que bom que você pôde enxergar, né? E eu não tinha percepção do quão importante é você escolher as pessoas que você divide a sua energia. Boa! Entendeu? Gente, um homem falando isso olha, é música para os nossos ouvidos, não é não, gente? Um homem falando sobre isso é importante, porque o homem não tem muito esse jeito de se abrir para falar da vulnerabilidade, da sensibilidade, ou mesmo das coisas que ele gosta. Sim. Porque ele tem medo da culpa, de ser julgado. Sim. E ele, poxa, será que eu estou sendo homem? Se eu estou agindo dessa forma, será que eu estou cumprindo, o meu papel? Que isso, na verdade, é o padrão mental de quando vocês foram criados e mesmo da nossa questão do paternalismo, né? Sim. E isso traz realmente esse peso para você que você está falando. Que,
comecei a conversar, tive um diálogo mais a fundo com ela, mas ela tem mais percepção. E eu precisei ir lá pro fundo da minha alma. Mas que bom que você foi, porque é aí que você traz inspiração para as pessoas que estão precisando olhar para dentro. Sim. E o que mudou depois que você fez isso? Porque primeiro você se julga, você se coloca em xeque. Será que eu sou um homem que ela vai me julgar fazendo isso? Será que eu me abrindo dessa forma para ela vai me querer realmente? Exatamente isso. Vocês se jogam nesse jogo de armaduras, né? Porque, na verdade, quanto mais o homem é doce, mais ele consegue se encaixar num relacionamento, seja profissional, ou amoroso, ou afetivo. Sim. Por quê? Porque o homem é um ser humano. Então, traz pra gente como que você abriu as portas aí do seu coração quando você se tornou mais doce e você deixou que esse amor pulsasse em você. Pra mim foi uma disruptura mesmo, né? E eu entendi ali naquela conversa o fato de sermos só um. Entendeu? Então, a grande mudança foi essa. Entendeu? Da gente se enxergar como um só e rumar pro mesmo objetivo. Entendeu? Porque antes disso, tinha muita coisa que eu não falava, eu não compartilhava, eu escondia. E isso daí, você cai nesse ciclo e você não consegue ser 100% o que a pessoa tá precisando. Isso. E a mulher tem que ter uma maturidade muito grande para entender a fase do homem, sabe? E o amor também tem que prevalecer. Na verdade, esse é o amor. Exatamente. Não é? Exatamente. Esse que é o amor. Tem uma frase que a Egli escreveu num quadro que a gente ouviu no nosso casamento civil, que é: me ame quando eu menos merecer. Sim. E é justamente isso que eu tive ali. Entendeu? Porque no momento que eu não merecia toda essa compreensão e esse amor, e que ela me deu esse amparo, entendeu? E foi uma coisa também que, assim, eu tava disposto. Porque eu tava cansado. É isso. Eu ia chegar nesse ponto. Eu realmente Vocês tava chegam cansado. numa exaustão. Chega, com certeza. Porque você tá vendo que você tá vivendo ciclos ali que não vão te levar a lugar nenhum. Entendeu? Não vão te levar ao crescimento. E que você divide muita coisa com muita gente que não faz sentido pra você. E tá tudo bem, você não precisa agradar todo mundo e tá cercado de todo mundo, tá tudo bem. As pessoas, cada uma tem um jeito, cada uma gosta de você de uma forma, então não tem problema, você não precisa ter essa pressão toda, né? E a gente tem essa coisa de ser o cara que vai prover e tudo mais, então pra gente baixar a guarda, cara, isso que é dolorido demais, entendeu? Você tá ali, tipo, eu tô provendo as coisas aqui, a gente tá correndo e tal. E o homem, ele tem essa questão de individualidade, que é difícil também você olhar pro lado e reconhecer o que a mulher tá fazendo, entendeu? Então, isso é bem complicado também. E a partir do momento que você começa a reconhecer isso, você ganha mais força ainda. Sim. Porque você vê que a pessoa que tá do teu lado é tão forte quanto você, entendeu? E aí você fala, caramba, pode somar. E foi nessa virada de chave que a gente começou a dar atenção para coisas que realmente faziam sentido pra gente, né? A gente teve esse processo de reconstrução, de confiança, de tudo, mas a gente teve essa percepção de que a gente precisava de pessoas com a energia compatível com a nossa. Isso. Entendeu? Que e foi fundamental. E aí foi uma virada absurda, porque logo depois disso, eu saí da TV, né? Eu me desliguei. Então, conta. Porque a partir do momento que você ganha uma consciência, você precisa se despedir de certas coisas. Exato. Que pra entrada do novo, você precisa deixar que o velho saia. Exatamente. Então, agora você vai trazer essa tua travessia. Porque você ganhou uma nova consciência. E a nova consciência, ela requer novas habilidades, um novo espaço, né? E que você faça tudo diferente. Exato. Traz pra gente como que é esse movimento e como você lidou com isso. Pra mim, não foi uma atitude que eu tomei, né? Foi uma decisão da própria TV, foi um corte muito grande que teve, né? Mas eu costumo dizer que a energia, a espiritualidade, ela desenha o caminho. E aí você vê que é o melhor caminho pra você. Entendeu? Então eu vim construindo uma base, porque mesmo estando trabalhando na televisão, eu sempre empreendi. Então eu vim construindo... Em paralelo. Então isso é importante também para os homens. Com certeza. Eu acho que assim, hoje eu escuto muito falar, olha, não tem plano B, é o plano A e o plano A, certo? Mas eu tive plano B
durante muito tempo na minha vida, né? O plano A sempre foi a TV, né? Mas o plano B, o meu sonho, o meu propósito, que era utilizar do meu conhecimento em TV, por mais que o assunto seja pesado, por mais que a cobrança seja alta, para eu criar casca, para impulsionar outros negócios, era o que ia tornar... Aí deu super certo. Exatamente. Só que aí você precisa criar consciência disso. Por que eu tô passando por isso? Então, talvez você tá criando casca. Exato. Entendeu? Pra aguentar. E aí eu fiz essa base. E aí, de acordo com E você foi com ganhando, a energia... você foi ganhando esse corpo de consciência. Exato. Durante, a demissão, aí depois aquele prazo que você fica pensando o que eu vou fazer agora. Exato. E o que você trouxe foi o quê? Você usou do silêncio? O que você fez para você, para tentar não, porque você conseguiu, para que você pudesse ganhar essa força e você fazer diferente, para que hoje você tá aí brilhando e me dando essa oportunidade maravilhosa aqui para eu também poder manifestar meu trabalho. Olha que situação legal tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Eu sempre buscava uma aprovação nas pessoas. Então, todo direcionamento para mim, toda atitude que eu tinha que tomar, eu tinha que ter uma aprovação, entendeu? Não era um risco. A partir do momento que eu perdi a minha segurança, que era a Record, né? A TV, ali, onde eu fui muito feliz. Um grande núcleo, né, de comunicação. Eu aprendi muito, muito. Eu perdi a minha segurança. E eu tive que recorrer onde? A minha base. Entendeu? Então, essa visão que eu tinha de aprovação, eu sempre procurava um sócio para trabalhar. Entendeu? Sim. Era sempre um apoio, porque eu falava, poxa, se eu não tô aqui, eu tenho outra pessoa, se eu não tô... Então quem norteava era a insegurança, era a energia da insegurança. Exatamente. E aí você pegava qualquer um ali pra te completar. Era um complemento, sabe? Que eu tinha. Eu tinha medo de estar ausente por estar dividindo a minha energia da minha empresa com o CLT. E aí eu sempre buscava suprir isso com outra pessoa. Quando eu não tive mais esse porto seguro, não existia mais esse medo. Na verdade, o Porto Seguro é uma ilusão. Você tem como trazer Algema aqui? de ouro, com certeza. Traz pra gente sobre essa ponte ilusória de que você acha que o trabalho, seja CLT, ou seja, você fazendo uma contratação nos termos ali, juntamente com alguma instituição ou um lugar que seja, ela é ilusão a partir do momento que você coloca a segurança no lugar. Traz pra gente aqui qual foi a maior virada de chave quando você percebeu que você tinha o poder, você sempre teve essa liderança dentro de você. Eu sempre tive essa vontade, esse desejo que eu trouxe da minha mãe de empreender, né? O meu pai, ele sempre foi mais conservador, sempre foi aquele cara que falou, não vou deixar faltar nada dentro de casa. Sim. Então, ele trabalhava 14, 16 horas dentro de uma empresa, entendeu? E não deixava faltar nada realmente dentro de casa. A minha mãe, em paralelo, sempre foi a mulher que deu a base e a sustentação para o meu pai. Porque como meu pai vivia uma rotina muito intensa dentro de empresas, ele esquecia de viver o mundo fora disso. E aí é onde minha mãe veio. E aí minha mãe sempre foi empreendedora. Ela trabalhou no CLT, mas depois ela começou a trabalhar com o grande amor da vida dela, que é roupa, é trazer esse olhar. Ela olha pra você, ela fala, você vai gostar disso, disso, disso. Ela faz a leitura pra você. E aí ela começou a buscar roupa no interior de São Paulo, no Brás e tudo mais, e trazer pras clientes dela que não se sentiam à vontade de buscar. E eu tenho muito isso dessa comunicação fácil, eu puxei muito dela. Entendeu? Então eu trouxe muito essa vontade de empreender da minha mãe. E eu sempre tive a falsa segurança de que o CLT ele não ia me desamparar nunca. Entendeu? E aí eu percebi que eu tava vendo uma algema de ouro ali. Que foi quebrada de uma hora para outra. Então é uma falsa segurança. Entendeu? Você recebe ali pelo tempo que você trabalhou, tudo bem, mas não é suficiente para você startar e fazer a coisa. E mesmo que seja suficiente, você se vê numa situação de, o que eu vou fazer agora? Exato. Entendeu? Então, você perguntou o artifício que eu usei, né?
eu decidi caminhar com minhas próprias pernas. Exato. Porque eu tinha tempo. E aí é uma outra questão que a gente pode entrar aqui. A gente até abriu aqui conversando sobre o tempo. Exato. E como é importante o que você traz essa consciência, porque você conversa e fala sobre as fases da sua vida de uma forma tão tranquila, mesmo passando por dor. E é isso que a gente precisa, de uma comunicação mais aberta, de trazer um conteúdo das pessoas que, sim, elas olham para a dor, elas sofrem, elas têm que realmente buscar forças para curar as feridas, mas poder falar em público que isso todo mundo passa, que o ser humano é assim, e a gente veio para esse tempo para a gente se redescobrir. Eu acho isso. E é o que eu vejo em você. Você falou para mim, Dri, o tempo é uma coisa que a gente precisa trazer mais para as pessoas. O que a gente está fazendo aqui, o que a DW faz aqui, que vocês, com a unção também de Deus, mas a junção que vocês têm com propósito e missão, e levar agora, né, em expansão, que eu levo aqui no YouTube, você vê como você acessa um campo de qualidade. Por quê? Porque você está valorizando de forma consciente o tempo da tua vida. Exatamente. Então, traz aqui para o pessoal que isso é tão importante quanto respirar. Né? Eu sempre ouvi, você é uma pessoa que fala demais, você, se deixar, você vai falando e perde horas aí e tudo mais. E a percepção do tempo, meu propósito foi sempre esse, de dar voz, entendeu? Então, o que é o muito para você? E recentemente eu até estive na Bahia, na Ilha de Boipeba, a gente voltou agora, anteontem, né, de viagem. E eu tive outra percepção em relação ao tempo, sabe? Porque eles falam, o tempo de lá é diferente e tudo mais. E realmente a riqueza, a nossa riqueza, ela tá no tempo. Então, eu entrei numa conversa com várias pessoas lá e elas terminaram a conversa. Aqui a gente tem preocupação se eu tô tomando seu tempo. Isso. Entende? E a gente deixa as coisas, acelera e tal. E isso vai gerando uma pressão pra gente, em busca por resultado, entendeu? Em busca por conexões, em buscar somente o que faça sentido pra você. Falar que a agenda de compromisso tá cheia. Exatamente. Isso é uma fuga também da pessoa. Exato. Não querer olhar pro espaço-tempo dela, então, né? o que é o tempo? O que é a riqueza pra você? Entendeu? Então, você ter essa consciência de tempo, né? De como você vai dividir isso e com quem você vai dividir. E como, né? Também. Exatamente. Então, quando eu me vi com tempo ali, foi a decisão que eu tomei. Eu saí da sociedade que eu tinha, porque eu já tinha empresa, né? Tudo ao mesmo tempo. Você saiu da Record. Tudo ao mesmo tempo, Eu cumpri a minha agenda até o final do ano com o meu ex-sócio. E eu falei pra ele, não vou te deixar aqui na mão, porque a gente tem aí uma agenda de compromisso pra cumprir, mas a partir de janeiro eu vou tocar a minha vida com as minhas próprias pernas, entendeu? E tomei várias atitudes que eu julgava por muitas vezes errada, por opinião dos outros. Por exemplo, você tá falando demais, é comunicativo ao excesso, blá, blá, blá. Utilizei disso para reativar outras conexões que me fizeram sentido. Hoje eu presto serviço para TV, né, com a minha empresa, entendeu? Para outra emissora, mas que foi através de ser quem eu sou. Sim, de você se reconhecer um comunicador. E a partir do momento que você se reconhece como um comunicador e que tem o dom da palavra, você utilizou a crítica como se fosse um alimento para que você pudesse trabalhar de formas diferentes. E, na verdade, não é diferente. É o que você está trazendo aqui, é a sua verdade. Exatamente. Então, quem estava com você não estava em conexão. Exato. Né? Exato. É por isso que é importante. É um campo diferente, né? Um campo diferente e às vezes a gente fala, poxa, tô desagradando aqui, ou esse grupo me excluiu. Que, né, a gente fala muito, né, na visão sistêmica, que a gente pertence aos grupos e a gente se sente, bem. Mas não é sobre isso. Eu acho que a gente tem que entender o que a gente é, o que a gente consegue fazer de melhor com o que a gente é. Então, foi isso que você se descobriu. Exatamente. Enquanto uns criticavam, o outro campo te trouxe realmente uma expansão.
Exato. E sabe onde isso aconteceu? Progresso, né? É muito forte na minha vida. Eu tinha, né, a sala de podcast já, e nós tínhamos um projeto com pilotos da Copa HB20, e são empresários de sucesso que correm por hobby, tá? Então, é um poder aquisitivo já legal e tudo mais, são pessoas de sucesso, né? E eu tive o prazer de assistir um podcast com um piloto, né? Foram duas viradas de chave. Primeiro, um amigo meu, o Thiago Lopes, ele trouxe pra mim uma visão uma vez que ele falou: você é fruto do meio. Então, presta bem atenção nisso. As pessoas com quem você convive. Ele me trouxe essa consciência, que é um grande empresário e um grande amigo. E ele teve a oportunidade de entrevistar Leandro Parisotto, que é um empresário também de sucesso, que é um piloto da Copa HB20. E eu me identifiquei muito com o jeito do Leandro. Bacana. Um cara descontraído, que faz piada, que comunica, que conversa com todo mundo, que tem um coração enorme. E eu falei, cara... esse sou eu. Exato. Ele tem uma personalidade muito parecida com a minha. E foi uma virada de chave que eu falei, eu posso ser quem eu sou posso ter sucesso com isso. E eu vou dar certo, porque ele tá dando. Exato, então não tem nada de errado. Inspiração. Eu só estava num campo errado. Sim. E um campo que me fez criar uma consciência, uma bagagem para desempenhar. Você é grato por tanto. Então, até aí você funcionou e tá tudo certo. Exatamente. Né? Então, a mudança, ela vem com essa consciência. E eu tive essa identificação e eu falei, cara, não tem nada de errado. Não. Eu vou conseguir. Entendeu? Vai dar certo. E aí eu passei a viver do meu plano B, né? Sim. Que aí virou o plano A e o plano A. Entendeu? Só que eu já tinha feito a base. Então, qual foi a importância do meu plano B também na minha vida? Entendeu? Eu não tinha 100% da energia nem no CLT e nem na empresa. É impossível você dar 100% nos dois. Sim. Entendeu? Mas eu construí uma base. E aí eu passei a viver dessa base. E a partir do momento que você cai nesse campo certo, cercado das pessoas certas, só fica com você quem de fato tem um propósito. Com certeza. E aí a gente caiu, porque o que é mais habitual, principalmente para nós homens, é escutar. Ah, se você trabalha com a sua esposa, pô, você vai acabar com o seu casamento. Você é louco, imagina, não vai dar certo. Tá maluco, entendeu? Isso aí não vai funcionar. E, em contrapartida, eu comecei a receber casais aqui, empreendedores. E aí começamos a trabalhar e escutar mais essas pessoas que estavam dando certo com isso. Entendeu? E o certo é você impor um limite. Você não pode só vivenciar o trabalho, que aí deixa de ser relacionamento. Mas dá muito certo. Porque a pessoa que você mais confia, que dorme do teu lado ali, você não vai confiar bem material? Então, assim, não faz sentido, entende? E foi aí também que eu comecei a contar mais com a Egli. Então, eu não precisava de um apoio para andar. Eu precisava de alguém para somar. Exato. Então, ela tem uma especialidade que agregaria muito na empresa, na minha empresa. Por que não tornar ela uma sócia? Sim. E foi o que aconteceu. A soma dos valores, né? Exatamente. Então, tem outro lado da moeda? Tem. A nossa fonte de renda é uma só. Entendeu? A gente não tem essa possibilidade de... secou a torneira, é de um lugar só que tá pingando. Mas a gente hoje já tem a consciência de diversificação de negócio também. Sim. Entendeu? Criamos juntos. Sim. Então, hoje, o que agrega dentro, né? Então, por isso que é tão importante para o homem. Às vezes, a gente escuta tanta coisa de tanta gente e a gente tem tanta preocupação, e eu falo por mim, de agradar todo mundo, de ser bem visto e bem sucedido para todos, que a partir do momento que você se liberta e passa a ser você, é um peso enorme que você tira das suas costas. E aí você entende o valor do tempo que você vai dividir com pessoas que fazem sentido e que estão no mesmo propósito que você. E a energia atrai. Sim. E é muito louco, Dri, porque eu posso te afirmar que só ficou na empresa de cliente, desde lá do começo, quem de fato tem o propósito. E mesmo quem saiu e tem um propósito, mantém conexões conosco. De outras formas, porque estão mas tá em outro ali no momento. campo. Exatamente. Que é o caso da Ju e da Thaís. Sim,
entendeu? sim. Que a gente sai pra jantar, que a Sim. gente encontrou na praia. A gente criou esse laço, porque o propósito delas foi evoluindo, que foi para outro estágio. Elas Isso. enxergaram uma outra oportunidade. Isso. Então, assim, é muito louco como a coisa se desenha e como a gente se fortalece nisso. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que eu não precisava estar cercado de gente. Eu era o tipo de pessoa que, assim, ó, se um grupo de pessoas saía e não me chamava, eu ficava triste. Eu falava, caramba, por que não me chamaram? Será que tem algum problema comigo? Porque eu ouvia isso lá atrás, Sim. né? Pá, você é chato, não sei o quê. Então, É que você fala muito. exato. Tal. E aí você fala, pô, será que não gosta de mim? Não. Quem gosta de você, quem vai acrescentar, vai querer você perto. Sim. Não precisa nem de Entendeu? convite, você já tá no meio, né? O valor tá aí, Dri. O valor do tempo tá aí. Isso. Entendeu? E quando você tem essa virada de chave, você tem um crescimento absurdo. Sim. Em todas as áreas da sua vida. Porque você, de fato, presta atenção no que importa. E não no que aparenta. Entendeu? E você fica muito mais acessível para as coisas darem certo. Porque você tá leve, Exato. não é? Exatamente. Sem aquela obrigação de ser ou ter. As coisas acontecem porque tem que por uma acontecer. consequência. E Exato. você tá consciente disso. Sim. Você precisa fazer mudança? Vamos fazer mudança, né? Você precisa ter um diálogo mais aberto com a sua esposa ou com o seu marido? Vamos ter o diálogo mais aberto. Será que eu preciso expor o que está acontecendo comigo? Então, colocar realmente na mesa. Eu vou perder minha oportunidade de ser quem eu sou? Será que vale a pena para mim? Será que um bem material ou uma posição no status vai me dar essa segurança, né? Essa falsa segurança. É uma falsa, porque a gente sabe que isso tudo é uma ilusão. E a gente trabalha aqui com essas consciências, né? Eu costumo trazer nos meus posts no Instagram e também aqui no projeto Resgatando Vozes, pessoas que trazem as suas experiências através de propósitos que foram aparecendo e mudanças realmente na vida e de como que elas chegaram a estar desenvolvendo os trabalhos ou fazendo as conexões que precisam. Isso é importante a gente entender, porque a gente só faz o que a gente merece se a gente está aberto. E estar aberto dói. Exatamente. As pessoas não entendem isso. E vai doer sim, porque é o que você falou, você vai se sentir excluído muitas vezes. Nossa, por que não me chamou? Porque você não se descobriu ainda. Porque a partir do momento que você entende quem você é, nossa, é um favor. Graças a Deus, esse compromisso aqui não me pertence. Que bom. Então, você vai começar a usar o tempo a seu serviço, ao seu bem-estar, e você vai acabar se tratando de forma mais delicada, de uma forma mais digna. Primeiro você se tratar bem, para depois você tratar os outros. Sim. Eu acho que veio isso para você, essa consciência. Veio, inclusive, em alguns dos trabalhos que eu fiz. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu tinha um relacionamento bem próximo de amizade. E ele virou pra mim e falou assim, cara, a gente tem essa amizade porque você tem alguma coisa pra agregar comigo e eu com você. A partir do momento que não tiver isso, a gente não tem mais o que se agregar. E aí eu pensei, não precisa ser assim. Sim. Não é raso desse jeito. Será que eu tô errado? Não tô. Ai, que bacana. Entendeu? Uhum. Então eu tive esse nível de consciência e de falar, pô, eu preciso estar com pessoas que de fato valorizem essa conexão. E não que seja uma troca uma só troca por interesse ou por algo ali que eu tô ganhando sempre. Porque as pessoas têm as inconscientes, né? Vamos jogar aqui. As pessoas que não estão conscientes, tudo para elas é interesse. É uma troca. Então, aqui eu vou para esse lugar porque vai me trazer tal coisa. Vou me conectar com essa pessoa porque ela tem algo para me oferecer. E assim vice-versa em todas as partes da vida. Essa é a pessoa que está inconsciente. Por quê? Porque ela joga segurança de forma ilusória nas situações. Quando que ela tá apagada. Então, ela fica fazendo tipo um sorteio. Onde for aqui, onde der, eu vou e vou me arriscar. E tá tudo bem. Mas essa forma inconsciente que na hora que chega a espiritualidade mostra, olha, tá na hora de ser você, aí
a coisa ganha aquela tempestade, né? Que vem e você precisa se resgatar. E aí é você e você. Exatamente. Não tem o X, o Y que vai, né? Não, é você com você mesmo. É você com você. E para mim tem uma linha do tempo bem interessante, porque após esses acontecimentos, eu fui estruturando a empresa e tudo mais, contando cada vez mais com a Egli, até o ponto dela sair também do emprego que ela tinha para ficar somente na empresa e ser de fato a minha sócia. Para a gente estruturar melhor, a empresa cresceu, graças a Deus, de uma forma rápida, mas eu ainda precisava me desprender de alguma coisa. Uau! E aí, como é que foi pensar nisso? Essa aprovação, sabe? Essa questão de sempre ter uma opinião de, vai dar certo? Uhum. Vai, pode ir com fé que vai. E muitas vezes a gente fica em busca dessa certeza. Essa certeza não existe. E vem o desconhecido, que é para você desbravar, né? Exatamente. E aí eu tive uma situação em uma viagem que a gente fez, que foi... Eu buscava muito a espiritualidade, e foi antes de eu ter essa consciência, em questão dessa aprovação. Eu queria saber lá na frente se ia dar certo. Tudo Entende? tinha que ser comprovado para você? Exatamente. Você pisava o pé, você queria estar no barco. Exatamente. A gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Vamos. Exatamente. E era justamente isso, sabe? Eu precisava dessa aprovação, entendeu? Não, você vai estar firme aí. Vai que... Só que tem um livre-arbítrio, né? Uhum. A energia, tudo muda. E agora? Tudo muda. Então, as coisas que você sente a segurança, a falsa segurança, amanhã ela não tem mais. Não. E ou segundos depois não tem Exato, mais. você precisa se redescobrir. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma viagem, né, com a Egli. Nós fomos para o Chile, uma cidadezinha do interior que chama Pucón. Lá, a gente tentou descansar, né, porque a gente estava num ritmo realmente bem corrido com a empresa. E a gente falou, vamos pegar essa semana para descansar. E tem alguns passeios para fazer na cidade. A Egli queria ir até o cume do vulcão, que ela é doida por natureza e tudo mais, gosta disso, né? Eu já sou o cara mais consciente da coisa, de tipo, será que não é perigoso, tal? Vamos lá. Mas ela gosta, né? E eu sempre acompanho. E ela tava com o pé machucado, não deu pra gente fazer esse passeio do vulcão. E nós estávamos hospedados na beira de um rio. E rio de água cristalina, um azul, uma coisa assim que eu nunca tinha visto na vida, realmente. 8 metros de profundidade, você enxerga o fundo do rio. Que maravilha. É incrível mesmo. Uhum. E aí eu falei, por que a gente não vai fazer um passeio de caiaque? Tá tudo tão convidativo. Tranquilo, eu vi os caiaques passando assim, ó, e nem... E ela, na mesma hora, virou pra mim e falou... Ela aventureira, bora! Mas ela falou, você tem certeza que você quer fazer passeio de caiaque? Ela fez a questão. Ela perguntou. Olha. Você tem certeza? E eu falei, tenho, por quê? Ela falou, não, porque eu não sei, você já andou de caiaque? Eu falei, não, nunca andei, mas pô, ó, a galera passando aqui, olhando os pássaros e tal, coisa mais linda. Pra mim, na minha cabeça, o rio é essa calmaria, entendeu? Eterna. Eu na minha inocência. A espiritualidade, né? É maravilhosa. Na minha vida sedentária. E aí, tudo bem, vamos lá. E aí, nós fomos e instantaneamente, assim que eu entrei no carro que leva a gente até o ponto de desembarque para começar a descer o rio, eu já senti que tinha alguma coisa errada. Traz pra cá, o que é esse sentir? Isso tem muito a ver com você respeitar a sua intuição. Boa. Sabe? E o homem, pra isso... a gente é uma enrijecido. porta. É uma porta, entendeu? Só que você sabe. Se você tem a dúvida, é não. Exato. Entendeu? Pintou a dúvida, é não. Pensa mais um pouco, amadurece mais a ideia. Presta atenção no tempo. Utilize o tempo que você precisar para tomar sua decisão. Para que seja assertiva dentro... E assertivo não é ter sucesso. Uhum. É dentro do que você acredita. Dentro do seu limite. Exato. Dentro do que você realmente acredita. Então, utilize desse tempo, que é o teu bem maior. E eu, naquela casca e tal, e não, vamos, imagina e tal, e aquele sentimento... Não, eu sou homem, eu vou dar Exato, conta. Que porra de desistir, né? Não vou desistir. Cheguei no lugar, era caiaque fechado, e era uma aula de caiaque. E eu falei, puta que pariu. Nunca me vi nessa situação, nunca pratiquei, né, esse esporte, mas vamos lá.
Na primeira etapa ali, ele te prende, você tem a roupa de borracha e o fardom que te prende no caiaque, tá? Para você para não entrar água, para você não se desprender, não sair do caiaque. E eles te passam ali, em 4 momentos durante a descida, eles te viram e te ensinam um procedimento para você pontuar eles e mostrar para eles que você tá com ar ainda, para vir uma pessoa do teu lado e virar você. Então, eles te ensinam esse movimento durante 4 vezes. Eu tava muito aéreo, já tava com o sentimento de que eu ia virar e ia me lascar, entendeu? Eu não prestei atenção em tudo. E a parte que ele falou, olha, você vai virou o caiaque. Você vai abraçar o caiaque, você vai bater 3 vezes no casco, vai bater mais 3 vezes para eu saber que você tá com ar. Não chegou ninguém? Tem uma fita vermelha desse tamanho, assim, mais ou menos, no fardom. Você puxa o fardom, a teoria é muito bonita, mas e aí? Tira o caiaque como se fosse uma calça. Gente do céu. Eu simplesmente risquei da minha cabeça essa informação. Eu fiquei com qual informação? Abraço o caiaque, bate, até eu saber que você tem fôlego. A corredeira vai até nível 5 naquele rio. A gente ia passar por uma nível 3. Descemos juntos, eu, o instrutor e a Egli. A Egli no meio. A primeira corredeira, a gente bateu o caiaque. Quando a gente saiu dela, os caiaques viraram de lado. Os 3. A minha mão escapou do caiaque da Egli, porque a gente vai segurando. Sim. Escapou, eu vi ela e o instrutor se distanciarem, tá? E eu virei na corredeira. E aí você tá num turbilhão de água, né? Porque sim, forma ali aquele um movimento redemoinho. todo da natureza, que é imprevisível. Exatamente. Primeira coisa, eu vi que eu ia virar, eu tomei fôlego. Meu Deus. Virei com o caiaque de ponta cabeça. E aí eu abracei o caiaque e tô lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E nada de ninguém chegar. E o silêncio. Exato. E aí você olha pro caiaque, eu tava praticamente debaixo de uma cachoeira, assim, como se você estivesse debaixo de uma cachoeira. É muita espuma, né, da água ali, o movimento, aquelas pressão bolhas. Também. Água muito gelada, a 5 graus, então ela já te dá um impacto forte, entendeu? Que você tem que ter ali, mas eu tive uma tranquilidade muito grande para me manter ali calmo, entendeu? E focado em mostrar que eu ainda estava com fôlego. Durou ali 1 minuto e pouquinho, entendeu? Esse período. Por quê? Na minha cabeça, eu continuei descendo a corredeira. Ah, tá. Mas não foi isso que aconteceu. O caiaque vira, ele fica preso. Quem desceu foi a Egli. Nossa, e o instrutor. Então ninguém te viu. Ninguém me viu. A Egli pedia pra ele voltar, porque ela falou, ele não vai se soltar, ele não vai se soltar, ele não vai se soltar, volta. E eu tive que esperar ele subir a corredeira forte. Nossa. E foi assim, por Deus mesmo, porque eu tava nos 49 do segundo tempo. Sim. Eu lembro de ter pensado, a minha vida vai acabar assim, que merda, vou morrer afogado no Chile. Entendeu? Você conseguiu pensar isso? Tive esse pensamento. Eu falei, nossa, vai acabar aqui, tem alguém me empurrando pra margem, o que tá acontecendo? Entendeu? E aí eu pensei, Deus, não deixa acabar assim, sabe? Eu não quero que acabe desse jeito, dessa forma, sem deixar um legado, sem de fato concluir meu propósito, sabe? E aí ele me virou. Eu já voltei cuspindo água e tudo mais. Mas você tinha feito já esse pensamento. Já. Lá embaixo da água. Tinha feito lá embaixo. Nos últimos segundos, assim. Nossa. Sabe? Quando eu tomei o primeiro gole de água ali, que começou a doer muito meu peito, porque eu já tava sem ar. Como é que você vai engolir? Você aspira, né? Entendeu? E aí é que tá o perigo. Mas eu joguei por Deus, por estômago. E aí, quando ele me virou, eu voltei já cuspindo água, consciente ainda. E a Egli gritando, tosse, tosse, tosse. Entendeu? E aí superei. E aí teve uma outra questão. Eu não poderia sair. Eles te levam até a margem, entendeu? Porque entra água no caiaque e tal, tem toda aquela questão. Você precisa se restabelecer e continuar descendo o rio, porque é mata fechada. Nossa. Não tem pra onde você ir. Eu entrei no caiaque de novo e desci, né? Parecendo um boneco de posto, todo mole, branco. Sim. Entendeu? E continuei descendo. Virei outra vez, mas aí ele já estava do meu lado, ele me virou rápido, né? Numa corredeira também, outra corredeira forte.
e cheguei até o hotel. O meu sentimento, Dri, foi que eu deixei algo no fundo do rio. Olha, que E eu lindo. não sabia o que era. Uhum. E aí tem outra questão também, que é uma barreira para nós homens, que é a questão da terapia. Boa. Que é uma baixa de guarda que também, vocês né? têm tanto medo de fazer? Não sei se é medo a palavra, mas a resistência de você olhar para terapia, seja qual for, né? É porque assim, eu sou homem, eu enfrento tudo, eu tô provendo para uma família. Eu sou forte. Eu preciso falar para quem? Quem precisa saber da minha vida? Não precisa, entendeu? Eu sou forte. Eu sou forte. Eu vou lidar com isso daqui mais uma vez, vou fazer acontecer e tal. Só que às vezes fica muito pesado. E às vezes um olhar de fora... E por isso que o caiaque virou. Um olhar de fora, entendeu? Te dá outra perspectiva. Sim. Só que você entende que não é tudo que tá no teu controle. Exato. Entendeu? E aí eu levei isso pra terapia, né? Cheguei ali no hotel com um sentimento de luto mesmo. Uhum. Fracassei. De fracasso. De tipo, cara, eu não lutei... O meu sentimento, eu diria, era eu não lutei pela minha vida. Cara, é o contrário. É o contrário. Além de você lutar pela tua vida, você renasceu e ainda você foi grato. Você exerceu a gratidão abaixo da água. Você tem noção do que você fez? Aí, olha como você se pune. Porque pela inconsciência. A minha grande percepção ali foi, por que eu não tomei atitude? Porque assim que ele me virou, ele falou, por que você não puxou o fardom? Eu falei, porque eu sabia que você ia vir. Nessa mesma hora, de dentro do caiaque, ele me deu um abraço. E aí ele falou, cara, você me deu o maior susto. Só que quando eu falei que eu sabia que ele viria, foi assim, tipo, ele me abraçou e falou, cara, é isso. Tipo, foi um propósito pra ele também, sabe? Claro que foi. Pra todos ali. Aí eu vou sair, né, aquele silêncio, você sai pensativo e tudo mais. Primeira coisa que eu quis fazer foi ligar pros meus pais, né? Sim. Aí liguei pro meu pai meio, sabe, estranho, tal. Aí eu falei, você tá com a mãe? Senta aí que eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu falei, quase que vocês me perdem hoje. Aí minha mãe falou, ó, eu acabei de ter uma crise de choro que teu pai ficou desesperado, não sabia o que era. Que coisa mais linda. No horário ela que eu tava, com que você, eu tava embaixo com a sua luta. da água. E aí ela chorou, meu pai também com essa angústia que não sabia explicar. E aí isso aconteceu e eu falei, olha, eu passei por um incidente aqui, né? E eu quase fiquei embaixo do rio porque eu ia morrer afogado. Não ia ter. A Egli já tava com um pensamento assim, vamos tirar ele desacordado, porque teve um certo momento que eu parei de bater no casco e eu soltei minha mão. Porque você precisava de energia pra se manter. Vou, entendeu? Eu vou tentar sair e tudo mais. Então, eu não sabia o que fazer ao certo. Eu risquei da minha cabeça o fato de puxar e tirar o caiaque. Eu risquei mesmo. E aí vem o sentimento de culpa de você não ter tomado a atitude necessária. E aí isso deixou minha cabeça fodida, meu final de ano a virada de ano não foi legal, porque você fica tipo, cara, eu se culpando, quase morri. porque eu não fiz a técnica que me passaram. Eu não lutei pela minha vida. Quando, na verdade, gente, ele exerceu a gratidão naquele momento. É muito além do que tá ali. O fato dele ter passado por isso e todo o acidente, isso foi a espiritualidade trazendo para ele um campo de renovação e testando realmente, eu posso contar com esse meu filho para mais desafios? E ele falou que sim, porque ele ali embaixo da água, ele conseguiu se conectar com a maior força dele, é a força da fé. Que muitas vezes, a gente se cala. Por quê? Por conta dessa... Vamos falar dessa sociedade que coloca inúmeras regras, infinitas técnicas que você tem que fazer, quando, na verdade, Deus está falando, confia em mim. Exatamente. Exatamente isso. E teve esse episódio, teve a culpa, eu voltei para São Paulo e levei para terapia. A terapia também foi um processo muito importante para eu entender que você baixar a guarda não significa que você é fraco. Pelo contrário, se você está em busca de evolução,
É um realinhamento isso. Você precisa, sim, baixar a guarda, ver onde você tá falhando, corrigir a rota. Sim. E é a mesma coisa que um negócio. Com certeza. É a mesma coisa. Se você tá fazendo uma campanha e não tá dando certo, você vai recalcular aquilo lá, vai ver onde você falhou, vai desenhar uma nova campanha e vai traçar até você acertar. É a mesma coisa com você, com o teu aprendizado. Você não precisa ficar preso em tudo que você aprendeu ou que você acredita. Teorias e teorias. Você tem que estar aberto pro conhecimento. E essa é a parte da evolução, tanto no pessoal quanto no profissional. E aí eu levei para terapia. E aí a doutora Maria de Lourdes me trouxe de uma forma muito inteligente, depois da análise, que ela falou assim para mim: por que você não puxou o dispositivo de segurança para se livrar do caiaque e sair do rio para conseguir respirar? Eu falei, eu simplesmente risquei. Aquela possibilidade não existia na minha cabeça. E aí ela falou assim pra mim, você mais uma vez deixou a decisão da tua vida na mão de outra pessoa. Você mais uma vez buscou essa afirmação em outra pessoa, a certeza de que alguém viria te buscar. E em nenhum momento você pensou em lutar pela tua vida ali, porque você tinha certeza que... Essa é uma outra visão do que eu tô trazendo, né? Porque eu vejo que você estava ali totalmente conectado com algo mais. E esse algo mais estava te testando. Exato. Então, claro, mas a terapia, ela vai trazer você para as normas, né? De segurança, vamos dizer assim. Pro meu consciente, né? Porque depois que eu tive essa ruptura, que aí tem muito a ver com o que você tá trazendo, esse ponto de vista, que é esse sentimento de eu deixei alguma coisa lá no fundo do rio. Entendeu? Eu tive esse sentimento, né? De perda. Eu falei, eu deixei alguma coisa lá. Nova roupagem. Você se despiu, deixou as roupas ali e vai vestir outras. Exato. E aí eu falei, eu posso tomar a rédea da minha vida. Exato. Entendeu? Só que eu preciso estar em outro nível de consciência. Sim. Quando que eu tive esse nível de consciência? Numa dor. Exato. E você vê que nem sempre você cumprir regras, cumprir formalidades é o que vai te fazer ser feliz ou que vai realmente te proporcionar uma satisfação. Não é. Muitas das vezes a gente precisa sair da caixa. Exatamente. E sair da caixa não é fácil, porque você está dizendo um não para uma diretriz de segurança para que você promova ali um estado de presença totalmente conectado com o seu eu superior. Sim. Porque era você e você. Eu e eu. Então, você abriu mão do dispositivo de segurança porque o seu dispositivo de segurança estava te dando a segurança. Sim. A tua fé. E me manteve na calma. Te manteve... Então, essa calma que eu ia trazer aqui, você tá falando agora, você falou no começo, eu me senti calmo. Isso já era a unção do Espírito Santo em você. Fala, olha, confia que aqui a gente tá no comando. Então, muitas vezes as pessoas saírem realmente daqui, desse tridimensionalismo e entender que muitas das coisas que nos acontecem é Deus trabalhando em nós, através das situações. E no seu caso foi através desse acidente. Sim. E que você viu, que você trouxe para os seus pais, a sua mãe ressoou com você. Sim. Ou seja, a mudança foi para todos. Exatamente. Não foi só para você. E com certeza foi um batismo. Sim. Pra mim uma purificação do seu espírito, um renascimento, para que você agora traga essa nova voz. Sim. Nesses empreendedorismo que você faz, inspirando as pessoas nas redes, trabalhando de fato com a sua esposa, trazendo o melhor para as pessoas na questão agregar a união, né? Também a união afetiva, mas também a união de propósitos e ideias. Então, percebe como isso houve um crescimento? Exato. E essa história está sendo registrada hoje. Eu fiz questão de registrar, porque eu sei que isso vai ajudar muitas pessoas. Sim. Porque muitas pessoas estão de cabeça para baixo, exatamente. Diego. E a gente não precisa... As pessoas estão de cabeça e elas não veem a luz no fim do túnel. Por quê? Porque estão esperando o dispositivo de segurança. E ele não está visível. Ele está aqui dentro. Exatamente. É só ele que precisa ser acionado com a fé. Exatamente. E eu trazendo, né, toda essa reconstrução, eu percebi que eu já tinha bagagem suficiente para tomar as atitudes necessárias. Entendeu?
Então, isso foi um renascimento para mim. E o que eu deixei lá no fundo do rio foi justamente essa percepção de insegurança ou de ter uma aprovação ou essa segurança que a gente não tem. Não tem. Tanto é que ela está sendo representada pelo dispositivo de segurança. Olha o campo. Sinta. Exatamente. Como ele é perfeito. A espiritualidade, ela é perfeita. Ela tem o tempo perfeito e ela tem a situação perfeita para mostrar pra gente que a gente é muito mais do que isso aqui, né? Por mais que você estava numa atividade num caiaque, você não está numa atividade no caiaque. E é isso que a gente precisa trazer para as pessoas. Você está vivenciando uma experiência de um espírito num corpo. Esse corpo precisa de quê? Casca, que é o que você trouxe. Para que ele ganhe casca, ele precisa do quê? Da dor, né? De ir a fundo, de buscar por que dói, por que eu não tô bem aqui, quais os meus limites. Eu falo não, que muitas vezes o não é o sim. No teu caso foi o sim. Eu decidi não fazer porque você queria dar a você essa esperança de você trazer o renascimento. Se você tivesse feito todo o procedimento, você não teria vivenciado isso como você vivenciou. Jamais. Eu tive um acidente de caiaque. Né? E aqui você está inspirando as pessoas. Sim. E a gente está trazendo uma expansão aqui de consciência que eu gosto e preciso fazer isso com vocês, porque ele teve uma situação de um acidente no caiaque. Mas vejam que não foi só isso. Tem todo um trabalho espiritual fazendo acontecer para que ele ganhasse esse corpo de luz. Sai do corpo de dor, traz o corpo de luz para que ele consiga trazer novas experiências e o propósito e missão dele aqui na Terra. E então ele precisou passar por isso. E a gente está trazendo aqui que é um batismo. E é assim. A espiritualidade trabalha assim. Mas Adriana, já me perguntaram muito. Por que é sempre na dor? Porque a gente está nesse corpo. Se a gente fosse só espírito, só fluido, seriam situações que você passa ali. E tá tudo certo. Agora, a partir do momento que você tá num corpo de dor, você precisa vivenciar. E para você abrir pro mais, né? Para você se lançar em novos desafios, o seu corpo sente. O seu corpo sente. Quem tá do seu lado sente. Né? No caso aqui, a Egli. Então, é importante vocês terem essa consciência. Dói porque estamos nesse corpo, estamos encarnados. Foi diferente com o nosso Mestre Jesus, que eu preciso trazer aqui para vocês. Ele é o Mestre do amor. Ele nos trouxe toda a sabedoria divina através do corpo, sangue e espírito de Jesus Cristo. Viveu até os 33 anos, mas foi o suficiente para trazer para a gente esse legado de que a gente passa por aprovações, que a gente tem as dores, mas o renascimento é certo. Não é? Exatamente. E a partir do momento que você cria essa consciência dessa etapa, mais uma etapa superada, você para de se cobrar também, porque você entende o propósito disso, o porquê isso aconteceu. Idri, eu posso afirmar com todas as palavras, hoje eu sento em mesas que eu não imaginava sentar. Que maravilha. Eu me relaciono com pessoas que eu não imaginava, entendeu? De igual para igual. Então... Seja o status que for, você não tá olhando mais isso, né? Exatamente. Você tá olhando assim, você, a sua potência. O que eu quero ser. Claro. Entende? O que eu quero ser, quem eu quero estar do lado. Entendeu? Então, essa nossa conexão... eu acredito que assim, a dor ela ensina muito mais. É a mesma coisa, a gente tem 10 acertos, né? Sim. Em alguma atividade. Se a gente erra uma vez, a gente vai ficar falando sobre... Não é? Então, sempre, a gente errou. Porque mas a gente foi programado 10? a olhar para isso. Exatamente. Pelo fracasso. Por quê? Por causa dos nossos padrões repetitivos. Porque a nossa ancestralidade vem de vivências de muita dor. E naquela época não se falava em terapia. Naquela época não tinha avião Boeing e tal, que faz trajetos aí em menos de horas. Não, você tinha que pegar navios, muitas vezes de guerra, e passar pelo oceano, e vivenciar toda aquela dor, a fome, a perseguição, os maus tratos, a escravidão.
Então era muito mais difícil. E a gente tem no nosso contexto essas dores. E a gente acha que vivendo agora em 2025, a gente precisa estar nesse corpo de dor para enfrentar a guerra. A guerra já acabou. A guerra acabou. O que a gente precisa? Resgatar o amor. Resgatar realmente espaços de mais doçura, de ternura, que é o Diego está trazendo aqui. Através da experiência dele, olha o quanto de trabalho maravilhoso que ele faz. Quantas pessoas que ele assessora. Com essa alegria, com esse entusiasmo, com essa sabedoria que ele tem, usando o dom da palavra que lá atrás foi criticado, mas que agora ele repaginando a vida dele através do quê? Da fé que ele colocou para ele. Deus não deixa acabar assim. Então, percebam como a vida ela é maravilhosa a partir do momento que você ganha consciência de tudo que você faz. Exatamente. E a questão é essa, é a consciência, sabe? Então, eu hoje sou muito grato pela calma que eu tive ali, porque foi uma coisa incomum mesmo, sabe? Eu acho que a nossa natureza ali é querer se soltar, é se desesperar e tudo mais, mas eu confiei no processo ali, eu tive essa tranquilidade e até o último momento eu não me apavorei. Uhum. Mesmo perdendo o fôlego ali Sim. e tudo mais, eu não me apavorei. Porque se fosse pra acabar ali, ia acabar ali. Sim. E você estava Entende? consciente disso. Tava Só que consciente. a tua humildade, ela foi tão sagrada que você estava acessando o divino ali. E você sabe disso, porque a gente Sim. já conversou várias vezes. Inclusive, num almoço, nós conversando... E ele trouxe para mim uma tatuagem que ele tem e um barco e na tempestade. Mas eu olhei e eu vi Pedro, o discípulo, que é uma das minhas histórias preferidas, é a história de Pedro. Ele me toca demais, sabe? Ele é um divino masculino que ele traz uma força absurda, pelo menos pro meu campo de vida. E ele me... Nesse almoço, né, Diego, se você puder contar, ele me mostrou a tatuagem dele. É o que eu vou fazer. E eu trouxe para ele a tradução das escrituras de Pedro. Como é que Pedro chegou no barco? O que aconteceu com Pedro na hora que Deus falou para ele, saia e ande sobre as águas? E foi bonito esse nosso almoço, né? Porque depois disso... Eu me emociono quando eu falo, sempre assim. Depois disso que eu vivenciei, eu quis registrar isso pra mim. E isso pra mim foi uma outra etapa também, de tomar a decisão da minha vida. É engraçado porque é uma coisa simples, né? É uma tatuagem. Mas teve um valor muito grande pra mim. Foi. E por quê? Porque eu também vinha de crenças. Meu pai nunca gostou disso. Sempre que eu falava, tipo, não vai fazer nada, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Foi sempre assim. Entendeu? Sempre foi nessa linha de pensamento. Mais conservador e tudo mais. E minha mãe não. Minha mãe sempre, não, faz o que você quiser, não sei o quê. Então, assim, sempre olhando mais pro lado sentimental e o outro mais a razão, né? Meu pai, a preocupação assim, você vai ter tatuagem pra você arrumar emprego. Porque por causa da época, né? Mas beleza. E aí eu falei, eu quero registrar isso, porque eu quero lembrar desse momento, né? E aí eu fiz a minha tatuagem, que eu tenho um anjo tatuado aqui, né? Que pra mim é Arcanjo Miguel. Eu já identifiquei ele como meu protetor mor. Exato. Então eu fiz uma leitura aqui, que é realmente o anjo, né? O olho da Egli, que eu tatuei, porque foi onde começou... A sua visão expandida. A minha nova visão. Isso. Exatamente. Eu trouxe as fases da Lua, porque pra mim tudo é fase. Sim. Então a gente tem que entender qual fase a gente tá. E o sentimento, não tem nada de errado a gente ser sentimental. Se expressar, né? Exatamente. Entendeu? Então tá simbolizado aqui pelo coração. E tem um pôr do sol atrás do anjo, que é justamente representando esse renascimento. Isso. Eu fiz a árvore também, representando isso. E fiz uma homenagem pros meus avós, porque eu acho que é onde começa tudo, que são os pássaros que infelizmente já não estão mais aqui, mas que tenho certeza que me acompanham nesse processo de evolução. Estão dentro de você. Exatamente. Nessa tua voz. Então eu sou muito grato à família que eu tenho por isso, então eu quis registrar isso. E aí eu quis registrar também o fato de que a vida não é só essa proteção, que você vai sim passar por fases difíceis. E aí foi onde eu te trouxe o desenho do barco. Nossa. Né?
E aí eu te mostrei o desenho, porque foi um desenho que me chamou muita atenção, porque é um cara sozinho num barco, lutando contra uma tempestade. E aí eu falei, Dri, depois dessa nossa conversa, eu vou te mostrar. E aí você falou, você tá amparado por Pedro. Sim. E aí você me contou a parábola e mudou ali minha tatuagem, porque o cara não tem que estar dentro do barco. Com a falsa segurança que a gente tá falando aqui. Ele tem que estar pisando fora dele. Sim. Entendeu? Confiando. A segurança é você ali. Mantém os olhos no... A fé, no que você quer. Entendeu? Então é onde eu vou representar isso. Entendeu? Justamente com essa força que não importa a dificuldade que você tem, você confia. Entendeu? Você tá amparado, você tem a base, a tua família e tudo mais. E você tá confiante no teu propósito. Que seja a tempestade que for. Exatamente. Seja a situação que for. Então, é uma mensagem muito importante que eu deixo aqui para as pessoas, principalmente para os homens que vão assistir e que tem essa... Você realmente... A gente tem que ser forte. É da nossa natureza, sabe? Ser forte e tudo mais. Mas não com as portas trancadas. Exatamente. Mas o baixar a guarda, olhar o que você está fazendo de errado, para você evoluir. E deixar esse sol entrar. Você vai ficar mais forte ainda. Sim. Entendeu? E faz parte do processo de crescimento. Com certeza. E eu sou a prova de que você rompendo essa falsa segurança, você criando consciência, você acessa as coisas que você deseja e que você quer conquistar. Aí sim você tem o seu verdadeiro ter e ser. Aí você pisa num solo fértil. Firme. Exatamente. Exatamente. Essa é a mensagem. Então você precisa criar essa consciência. E não precisa ser na dor. Não. Tanto só assistindo esses podcasts, a gente já vê que você consegue trabalhar a expansão da consciência de uma forma bem tranquila, de uma forma que você vivencia do seu dia a dia. Esse aqui dá pra fazer diferente? Esse grupo de pessoas pra mim não tá mais dando certo. Então, você vai alinhando, né? Conforme a sua nova consciência. Mas é importante esse podcast ter acontecido hoje. A gente tá caminhando pro fim. Mas eu tenho certeza que a sua mensagem foi entregue. Eu até me emocionei. Acho que Pedro tem que ser reverenciado, sim. Negou Jesus 3 vezes. Mas ele conseguiu sair do barco, né? E é o que o Diego tá trazendo aqui pra gente. A força, a coragem. E entregar o coração. Porque o homem, sim, ele é forte, ele pode ser forte, mas desde que ele seja forte na fé. Exatamente. Obrigada, Diego. Obrigada que isso seja, assim, que se reverbere, muitas portas se abram, que esses homens e realmente as pessoas que estão nos assistindo possam pegar da sua história como um barco e se movimentar com livre arbítrio e fé sempre. É isso. Obrigada, viu? Confiar no processo e tomar as rédeas da vida. Isso aí. É isso, com fé sempre. Obrigada, viu? Dri. Esse podcast realmente um podcast de vivência, um podcast que falamos de espiritualidade, falamos da movimentação da fé e de um homem, aqui um depoimento de um homem que realmente busca e encontra a espiritualidade em todas as fases da sua vida e nos ensinou muito, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, participe aqui com a gente, traga também ideias para que a gente possa estar formulando melhor. E vem em breve aí novidades, né, Diego? A gente vai reformular aqui o nosso projeto com muita gratidão e muito amor para trazer uma mensagem sempre de esperança e de luz para você. Um grande beijo e até a próxima.